Começa agora, Jornal do Trabalhador. O jornal que tem o apoio do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Alimentação de Criciúma e Região, Sintiacre. Olá, boa noite. Estamos começando mais um Jornal do Trabalhador. Este programa que tem iniciativa do Sintiacre, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região. Você nos acompanha a partir de agora no canal 20, a TV Litoral Sul, na NET TV a cabo e também pode nos acompanhar no nosso site, tvlitoralsul.com. O jornal está no ar a partir de agora e fica com você até às 7 horas da noite. E na edição de hoje vamos falar sobre a situação dos trabalhadores metalúrgicos. Eles entraram em estado de greve no final da semana passada por conta do reajuste salarial que ainda não foi aprovado pela categoria. E ainda o Sindicato dos Comerciários realizou uma ação na Praça Nereu Ramos e ofertou serviços de saúde, lazer e também orientação jurídica. E a gente vai conferir isso de perto. Também vamos falar sobre a situação do Hospital São Donato em Içara. A maternidade corre risco de ter os serviços suspensos a partir do dia 10 e uma mobilização regional está sendo montada em prol da maternidade. E aqui no estúdio vamos falar sobre a rede de prevenção à vida. A gente vai falar um pouquinho sobre casos de suicídio, do CVV aqui, como atua e também como você pode ajudar e ser ajudado por essa rede. Tudo isso a partir de agora. O Jornal do Trabalhador já está no ar. Jornal do Trabalhador. Somente este ano, 25 casos de suicídio já foram registrados aqui na região carbonífera. O número preocupa muito, não só os órgãos de segurança, mas também um grupo que tem feito um trabalho muito importante aqui na nossa cidade e na nossa região. Aliás, com certeza você já ouviu falar a respeito de algum caso, tem algum conhecido na família, às vezes já aconteceu algo semelhante com você e a nossa intenção no programa de hoje é falar um pouquinho a respeito dessa situação, que muitas vezes é tratada como um tabu, mas é de extrema necessidade que a gente fale e discorra a respeito desse assunto. E para falar sobre isso, a gente recebe aqui a psicóloga e coordenadora do curso de Psicologia da Exucre, a professora Sandra Barros. Sandra, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Também está conosco a Jaqueline Batista da Silva, psicóloga, professora também na instituição. Jaqueline, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Carol. Boa noite a todos os nossos integrantes aqui no jornal. É um prazer estar aqui conversando sobre um assunto extremamente relevante. Obrigada. Também está conosco o Roberto Caldas, ele que é voluntário do CVV. Roberto, boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite, obrigado pelo espaço, sempre em defesa, valorização da vida. Roberto, a gente começou falando sobre um número, né? 25 casos aqui na nossa região. A gente, por um lado, tem um ponto positivo de a gente conseguir somar e tem um trabalho muito importante do ML, né? Que faz essa divulgação e faz o acompanhamento desses números. Mas esse é um número que assusta, preocupa e tem que preocupar, né, Roberto? Sem dúvida. E já que mencionaste o ML, nosso incansável voluntário amigo Almir Fernandes, que também faz parte da rede de proteção à vida. Sem dúvida, os números preocupam e muito, porque se compararmos o número de ocorrências de suicídio deste ano em Criciúma com o mesmo período do ano passado, aliás, com o ano inteiro passado, nós vamos chegar a uma conclusão grave de que a tendência a continuar o ritmo atual de ocorrências é que superemos o ano passado e muito. No ano passado tivemos 28 casos aqui na região, e este ano, até agora, até ontem, anteontem, tivemos 25 casos, sendo que temos ainda o mês de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Isso realça, reforça a importância de todos nós, toda a sociedade do sul de Santa Catarina, juntar forças para que nós valorizemos a vida, mostremos a toda a população que existe uma saída, existe esperança, existe prevenção para essas situações. Existe apoio, existe muita ajuda à disposição. E as pessoas não estão sós. Por mais desesperadora que seja a situação em que se encontrem, sempre tem uma ajuda, sempre tem mãos estendidas para ela. É verdade. E a gente percebe que falar de suicídio já foi mais difícil. As portas já estão se abrindo mais, vocês consideram que as pessoas já estão tendo um pouquinho mais de facilidade de conversar sobre isso em casa ou até de procurar uma ajuda, Sandra? O que a gente percebe, assim, a partir do momento que a rede, né, começou a trabalhar? Nós conseguimos chegar mais fácil, né, nas famílias, através
do trabalho que nós realizamos com capacitações, com sensibilizações, e nesse Chegar Perto nós estamos indo para as escolas, para as comunidades, para as rádios, né, para as mídias, no geral, no sentido de trabalhar a ideia de que conversando e falando sobre o fenômeno, sobre o problema, nós vamos conseguir ajudar muita gente, né? Por exemplo, algumas pessoas acabam nos questionando assim, mas quem tem um sofredor psíquico em casa, quem tem um sujeito que tem tendência suicida, ideação suicida, não acredita, né? Ele está falando, mas é da boca para fora. E o que nós estamos desmistificando, né? Todo sujeito que tem uma dor e que ele fala sobre a sua dor, que ele diz que está sem sentido, né? Nós procuramos estender as mãos, né, o corpo, no sentido, né, quando a gente faz uma palestra, por exemplo, com o Roberto, a gente diz assim, pessoal, o olhar, né, o olhar o outro, porque muitas vezes tem alguém perto de mim que está sorrindo, mas por dentro ele está dolorido, né, por dentro, o que seria por dentro, né, parece que é algo escondido, não, é o sentimento dele, é a certeza que ele tem de que o mundo não está vendo ele daquele jeito, ele não consegue ver o mundo do jeito que as pessoas que não têm tendência suicida, por exemplo, conseguem ver. Então, eu sempre falo muito isso, né? Que a pior dor que tem é a dor da depressão, é a dor do sofrimento, isso ninguém consegue ver. Agora, quando o sujeito está dizendo que não está legal, que ele não está bem, o outro que está do lado pode pedir ajuda. Então, nós temos hoje, com a proposta de divulgar a rede, que nós temos o CVV, nós temos os centros de atenção, né, psicossociais, nós temos as redes de atendimento, nós temos serviços de escolas, na Exucre nós temos o SPAI, que é o serviço de escola, né, da Exucre, clínica, onde nós conseguimos aí dar atendimento para a população, né, que é mais carente, a população que às vezes não tem acesso a essa psicologia, né, de consultório. Nós temos os encaminhamentos, onde nós podemos trabalhar com a escuta de outras pessoas, porque a rede hoje nós estamos em 25 pessoas na rede. Né? Então, se tu pensar na rede, o Roberto ele vai poder estar descrevendo a rede, né, em termos de entidades, em termos de locais, no momento que a pessoa precisa, ela liga para quem? Né? Nós até temos um cartaz, uma faixa que tem todos os números possíveis, todos os números possíveis. Né? O sujeito viu, ouviu, já pode estar pedindo socorro. Então, hoje, Carol, nós esperamos, né, que aconteça isso, né? Que as pessoas não tenham mais medo de falar sobre risco de suicídio, tentativa de suicídio, desejo de suicídio, né, desejo de morte, porque isso existe, isso é fato, né, isso, os números, infelizmente, os números nos mostram, né? Então, a nossa proposta é começar a divulgar isso, desmistificar isso, para que a gente possa estar ajudando as pessoas a buscar a ajuda, né? E tem muitos locais aqui na região onde ele pode receber essa ajuda. Tá? E Jaqueline, essa pessoa que precisa de ajuda, como a Sandra falou, não tem um perfil específico, uma idade específica, não está ali no rosto dela que ela está precisando de ajuda muitas vezes, né? A gente não define enquanto faixa etária, enquanto sexo, a gente não tem como definir um padrão, né? Mas o sujeito, ele demonstra no olhar, ele demonstra no comportamento. Uma pessoa que é muito expansiva e acaba se isolando, ela está demonstrando, de alguma forma, o seu comportamento está modificando. Então, é essencial, como a Sandra mencionou, e a gente costuma falar diversas vezes, que o cuidado com o outro, o olhar para com o outro, perceber o quanto que o outro necessita dessa ajuda, o quanto que ele precisa desse olhar diferenciado, porque não existe um padrão definido, Carol, de uma pessoa depressiva, de uma pessoa... Tem as nossas classificações que nós podemos perceber os sintomas que ela descreve, mas enquanto pessoa não existe uma faixa etária, não existe o sexo definido, porque são fases, ciclos de vida que a pessoa precisa muitas vezes se adaptar a uma mudança de vida que vem ocorrendo, a uma família que modifica, a um emprego que perde, a uma situação que modifica na sua vida. Isso é um processo de adaptação, de se adaptar àquele novo ser, aquele novo mundo, aquele novo momento. E muitas vezes esse é a dificuldade que as pessoas acabam encontrando. Como me adaptar?
Como encontrar um mecanismo de defesa? Como poder me defender dessas modificações, das coisas que vêm acontecendo no meu ciclo de vida, no meu ciclo social? Essa é a dificuldade que a gente encontra nas pessoas. E aí elas pedem, de alguma forma, uma ajuda, um comportamento que modifica, uma atitude, uma fala, um discurso, uma ideação. Mas aí o que a gente encontra são pessoas que muitas vezes não conversam sobre isso, dentro de uma casa, dentro de uma escola, de um trabalho, e aí isso acaba fechando a pessoa, ela acaba se sentindo cada vez mais isolada. Mas independe do comportamento dela, se ela costuma ser de uma forma, modificou o comportamento dela, algo está incomodando ela, então tem que ser o olhar e essa própria pessoa se perceber que ela está se modificando, que ela está precisando de ajuda. Ela pedir ajuda também é super necessário para que comecem a ter os passos para esse cuidado especial para ela, sabe? E será que às vezes uma pessoa que está precisando de ajuda, ela acaba tendo medo ou vergonha de pedir ajuda, por medo de ser julgada, de ser mal interpretada? Porque às vezes é difícil dizer, olha, eu pensei em tirar minha própria vida porque eu não estou mais feliz com isso. É difícil romper essa barreira também, né? Realmente. Isso acontece porque as pessoas... É uma questão cultural. Como a gente mencionou, é um tabu não falar sobre suicídio, sobre morte. A morte, ela faz parte integral da vida do sujeito e nós não conversamos sobre a morte. Nós não falamos, nós não ensinamos às nossas crianças que existe a fase da morte, né? Muitas vezes o nosso bicho de estimação morre, o pai vai lá e troca por um igual para que a criança não perceba que ele veio a falecer. Então isso são cuidados que tem que ter. Tem que ser conversado dentro de uma família sobre a morte, sobre essa ideação, porque as pessoas falam, mas quanto mais tu fala sobre a morte, mais as pessoas acabam se suicidando. A gente pode perceber que na rede aumentou muito os telefonemas, né? Desde quando começou a conversar e as pessoas falam, nossa, então tem muito mais gente procurando o suicídio? Não, tem muito mais gente procurando ajuda. Né? Tem muito mais gente procurando ajuda. Se os telefones do CVV não param de tocar, se as nossas clínicas não param de surgir clientes, pacientes, se o nosso SPY não para de surgir pessoas procurando ajuda, é porque esse tabu está sendo quebrado. Então, a efetivação do suicídio não acontece, mas sim a procura. Acontece a ideação, né? A pessoa idealiza, sente o desejo, mas ela vai procurar ajuda. Então isso é benéfico para a nossa sociedade. Se os telefones não param, se a procura não para, é porque está sendo benéfico. E essa procura, essa movimentação em cima do suicídio. E o interessante é esse ponto que a professora Jaqueline traz, que assim, não se falava em suicídio antes, né? Hoje se fala e se mostra números. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo. Então, a cada 40 segundos. A cada 40 minutos, um no Brasil, né? Então, são muitas mortes registradas hoje. O que nós temos hoje, na verdade, são os registros, né? E, claro, esses registros eles estão sendo contabilizados. Então, hoje nós temos como fazer, né, a medição do ano passado para o outro ano, o que está acontecendo. Mas os números sempre existiram. E agora eles estão sendo mostrados. E quando a Jaqueline coloca ali que não se conversa, né, e a ideia do abrir um debate para falar sobre a questão do morrer ou do viver, eu penso que nós ainda devemos ir mais longe, sabe? Que seria trabalhar um pouquinho a questão das motivações para a vida. O que nós sabemos de fato no estudo que nós temos em psicologia, né? Que ninguém se mata porque está feliz, né? Isso é fato. Ninguém tem depressão porque está feliz, né? Os sintomas eles vão sendo construídos, né, no caminho que o sujeito faz durante o percurso dele na vida e num determinado momento ele vai estar sendo infeliz. O saber de ser dele, que é como ele sabe que ele é, o sentimento que ele tem, é de ser infeliz, né? Ou pode ser de ser burro, como era antigamente, eu não aprendo, eu sou feio, eu sou isso. O ser humano sempre puxa para ele um reconhecimento, né, do seu ser. E nesse sentido, né, de não ter um sentido para a vida, é aquilo que nós estudamos em psicologia, que nós tentamos mostrar, né, para os nossos acadêmicos, ou seja, lá para quem está trabalhando, né, quando tu tens um paciente de risco, o que te falta, né? Porque sempre a falta de algo. Então, quando a gente fala ninguém se mata porque é feliz, isso é fato. As pessoas se matam, as pessoas vão ter desatinos porque elas se sentem, se experimentam inviabilizadas,
né, frente aos projetos de futuro, né? Vê bem, não tem projeto de vida, não tem projeto de futuro, não tem um horizonte para seguir, não tem um item, né, Roberto e Jaqueline, que nós tocamos muito, é as mediações. Nós não estamos falando aqui que não tem família, não é isso, sabe? Porque tu pode estar envolvido numa família com 15 pessoas e tu se sentir a pessoa mais infeliz do mundo, a mais sozinha do mundo. Sozinho, que isso isolado. é solidão existencial, né? Então, o que nós tentamos hoje é articular um plano para o sujeito, que é quando tu tem condições de trabalhar com ele, trabalhar com a proposta de vida, tu articula um plano com ele de projeto, de perspectiva de vida, né? Porque se na nossa realidade, do jeito que nós estamos vivendo hoje, na correria que nós estamos, que nós estamos sendo hoje, que nós somos correria o tempo inteiro, nós esquecemos, né? Ou esquecermos aí de que voltar para casa é bom, ir para o trabalho é bom, estar conversando com as pessoas que eu amo é bom, sair na rua e sentir, né, a brisa, a chuva é boa. Olha só, quantas coisas que tem na natureza, que tem no meu mundo, que eu posso considerar como bacana, como bom, como experimentação de ser boa. Então, esse sujeito, né, isso em estudos, que não tem essa perspectiva, ele não vai ter por que eu vou estar aqui no mundo, né? Que são as perguntas lá das primeiras filosofias, né? Quem sou eu, para onde eu vou, o que eu faço aqui? Então, nem isso ele consegue fazer mais, né? Nem isso. E o que acontece com esse sujeito que tem ideação suicida, que tem essa perspectiva? Primeiro momento, perdeu o trabalho, a vida dele acabou, porque ele cria alguns sujeitos, algumas pessoas, né? Não generalizando, mas uma boa parcela, então, da humanidade, cria perspectiva frente a um perfil só, a um projeto só. Eu perco meu trabalho, eu perdi a minha vida. A minha mulher foi embora, meu marido foi embora, sabe? As perdas, elas nos tornam infelizes ou fragilizados. Como que eu adquiro essa força de reação, essa força de ir para frente, né? Quando eu me constituo durante esse percurso num ser mais fortalecido. Então, batendo essa teclinha, né, para dizer assim, gente, tem sofrimento, se sente sozinho, procure alguém para conversar, né? Tu está se sentindo a pessoa mais infeliz do mundo? Quem poderia te ajudar? Quem poderia te salvar? A gente sabe hoje, salvar no sentido de que é salvação mesmo, né, Roberto e Jaqueline? O pessoal do CVV, eles ficam madrugadas, né? São plantões e plantões de atendimento. Nesse momento Finais de estão lá semana, feriado, recebendo ligações e salvando vidas. Alguns, né, os nossos serviços, né, a pessoa chega pedindo ajuda, nós paramos tudo para atender. Às vezes, final de semana, eu estou de plantão em casa, o Roberto está de plantão em casa, a Jaqueline está de plantão em casa, e mais o grupo da rede. Qualquer pessoa que está em desatino naquele momento, nós vamos parar para ajudá-los, né? Agora, a nossa meta maior na rede ainda é orientar, na verdade, capacitar pessoas para poder estar nos ajudando. Então, hoje, aumentar, ampliar. Isso. Hoje nós fazemos um trabalho nas escolas, né, com os professores, com gestores, empresas, né, orientando quem pode nos ajudar, quem pode ajudar. E qual percepção que ele poderia ter frente a quem precisa. Porque é muito comum, né? O Paulo fala muito isso, o Paulo é da rede com a gente, ele fala muito isso assim, ó, que às vezes a pessoa está passando no teu trabalho, ela está super infeliz, mas tu não olha para ela. Por quê? Porque tu não tem mais tempo, tu tem outras coisas para fazer. Isso acontece nas casas, né? Nas nossas casas. Se tu não cuidar, tu se torna, né, automático, a ponto de não olhar mais para o sujeito. Então, esse vazio aí que foi constituído, acho que se a gente conseguir fazer um trabalho, eu acho que nós vamos conseguir, né, Paulo? Com certeza. Estamos no caminho. Ensinar as pessoas a escutar, né? Mas não só aqui, mas escutar com o coração também, a pegar na mão, a ajudar, porque é isso que quem, neste momento, está pensando em suicídio ou pensou em suicídio está precisando, né? Então, nós esticamos, né, nossas mãos, o nosso ser a ele, mas nós ensinamos fundamentalmente as pessoas a fazerem isso, né? Às vezes algumas mães, né, mãe está muito mais presente, às vezes um pai, uma mãe se aproxima. Como que eu faço? O que eu tenho que fazer? Essas são as perguntas chaves. Professores, né, na rede escolar? Professores na rede. Nos procuram perguntando o que fazer com Às os vezes casos o de suicídio, de automutilação. percebe melhor, na né? própria escola, Na exatamente. própria escola.
E a Sandra tem falado muito na rede, eu queria só para deixar o nosso telespectador bem informado, que o Roberto explicasse para a gente, então, o que é a rede, né? Para que a gente possa dar continuidade aqui à nossa conversa, Roberto. Fazendo um resumo rápido, a rede nasceu como uma campanha em meados de 2014, em função dos altos números de suicídio à época, mas nasceu como um movimento, uma campanha, com data de início e fim. Então, gerou resultados bastante interessantes no sentido da prevenção. O número de suicídios caiu vertiginosamente durante um certo período de atuação forte da campanha, para depois, logo ali à frente, voltarem os números maiores de ocorrências, né? E aí a rede agora tem um caráter de movimento contínuo, ou seja, ela começou e não tem uma data para terminar. A gente costuma brincar no ambiente da rede que enquanto houver vida vai haver rede, porque não pode parar o movimento de valorização da vida e prevenção do suicídio. Então, nesse sentido, as entidades que compõem a rede uniram-se num grupo, num corpo de voluntários, cerca de 25 voluntários, a Sandra falou, que reúnem-se semanal, quinzenalmente, para traçar diretrizes, fazer planos de ação, palestras, enfim, a interação com a imprensa. E diga-se de passagem, a imprensa do sul de Santa Catarina está dando um exemplo fantástico de quebra de tabu, no sentido de que está colocando o assunto sobre a mesa e tratando com o carinho que merece, com a fraternidade, com a atenção, sem o sensacionalismo, sem o detalhismo desnecessário das ocorrências. Isso está sendo fantástico para que nós viremos esse jogo. Então, a rede de proteção à vida, agora, enquanto movimento contínuo, é composta pelo Centro de Valorização da Vida, o Serviço de Psicologia Aplicada da ESUCRE, a SERES, a Associação Criciumense para a Saúde Mental, no Previps, o Núcleo de Prevenção às Violências da UNESCO, a rede de CAPES, os hospitais, pronto-socorros, o envolvimento da SAMU também, bombeiros, polícia, o IML, na figura do nosso querido Almir, também, a SIC, prestando um apoio excepcional no sentido de proporcionar base, material humano valiosíssimo na figura da Julita e do Timóteo, que merecem menção, cedendo espaço para que nós façamos as reuniões, enfim. E a rede está crescendo. Pelo segundo ano consecutivo, nós vamos envolver uma parte da sociedade muito importante nesse contexto da valorização da vida, que são as entidades religiosas. Novamente, para o Setembro Amarelo, nós vamos fazer um evento envolvendo todas as entidades, todos os credos possíveis, para que nós sensibilizemos novamente a todos, sacerdotes, padres, pastores, mães de santo, enfim, todos, para essa questão grave do suicídio, para que falemos com carinho, com fraternidade e com prevenção, para mostrar à sociedade que existe saída, existe esperança por trás disso. 90% dos casos de suicídio são preveníveis. E a pessoa pode conquistar uma qualidade de vida bastante satisfatória depois de passar por isso. É importante que todos tenham presente isso. E a rede, nesse contexto, vai avançando, não sem dificuldades, porque às vezes faltam braços para tantas coisas que nós desejamos fazer, mas a rede vai avançando sim e com resultados muito, muito proveitosos. E acho que duas coisas que a gente precisa falar aqui é, primeiro, os canais de auxílio, né, para quem às vezes está nos assistindo e vê que isso de fato está dentro da sua casa, do seu ambiente, e outro também, como ser esse auxílio, né, porque a gente vê que a rede tem feito um trabalho muito bacana, tentado ampliar esse número de mãos e braços, né, Roberto? E vocês fazem também no CVV cursos para atendimento, porque a pessoa às vezes pensa, o fulano me procurou e eu não sei nem o que dizer. E às vezes é difícil, às vezes não vai falar nada, às vezes vai falar alguma coisa que não vai ajudar aquela pessoa. A gente tem que ter um mínimo de consciência e informação, acho que a sociedade toda, né? Não só uma pessoa ou só vocês que fazem parte da rede, né? Carol, minhas amigas aqui, vocês são testemunhas, acontece com muita frequência na rede, no grupo do WhatsApp da rede, cai uma informação, olha, eu conheço, chegou até mim uma pessoa numa situação de risco emocional, psicológico, vamos lá, quem é que está mobilizado, quem é que está a postos para ajudar essa pessoa? E com uma rapidez cada vez maior, conseguimos encaminhar essa pessoa para alguma das entidades da rede, o próprio serviço da ESUCRE tem feito um papel fantástico nesse sentido, todas as entidades da rede têm feito, e assim tem sido a rede, um grande abraço que procura cercar a região
mostrando que existe saída, existem alternativas, existe ajuda, tem como sair. Verdade. E um dos caminhos assim que eu acho que é o melhor que nós temos na rede, na minha opinião, além desse grupo, né, que a gente se reúne, cria estratégias, nós temos já engatilhado, né, muitos encontros com muitas pessoas, onde nós vamos promover a capacitação, né, de pessoas para poderem atuarem, que é bem isso que tu falavas, né? Eu não sei o que dizer. Eu sei que tem tentativa, porque eu ouvi falar, porque o coleguinha, por exemplo, escola, né? Mas aí, muitas vezes, a professora, a gestora fica, sabe, travado. Por quê? Porque eu não sei o que dizer. Então, o nosso papel agora em Araranguá, dia 10 de novembro, né? 10 de setembro, de agosto, desculpa, eu estou perdida aqui. 10 de agosto, nós temos um grande encontro com os gestores da região da MESC, né, e da região toda de Araranguá, onde nós vamos trabalhar capacitação para gestores, para que depois os gestores possam capacitar, né, sua rede, seus professores. Então, nós já conseguimos aí, eu acho que um grupo de mais ou menos 240 pessoas, onde a gente vai poder triplicar, né, a capacitação. Isso para depois poder trabalhar a sensibilização, né? E depois, tu imagina só, essa rede trabalhando, né, com clareza, com segurança, porque vai poder saber, e também vai saber para onde encaminhar, porque hoje nós tínhamos um grande problema que era, ok, o sujeito chega, pede ajuda, a família liga pedindo ajuda e um caminho para onde, né? Por isso que nós temos um grupo bem organizado para receber, para orientar e para encaminhar, fazer os encaminhamentos. E aí tem também essa ideia de treinar as pessoas, eu uso a palavra treino assim, entre aspas, né? Mas ensinar as pessoas a saberem lidar com quem precisa, né? Porque eu acho que essa foi o pedido maior, né, para a rede. O que eu faço? Né? E uma das sugestões, né, da rede é, nós não vamos dar conta, não temos braço para tudo isso, para abraçar essa demanda que nos pede ajuda. Mas nós podemos, com certeza, capacitar, né, e sensibilizar quando for preciso, porque a sensibilização, por exemplo, tu trabalha em empresa, tu consegue trabalhar com 30, 50, 100 pessoas num processo de sensibilização focada. Né? Um profissional vai lá, trabalha, por exemplo, quando tu fala em prevenção, né, e tu fala em proteção à vida. São dois polos, né? A proteção, a gente, depois que o sujeito já está ali com a problemática, tu tens toda a rede, todos os encaminhamentos para poder estar protegendo. E na prevenção, nós podemos estar trabalhando com o sujeito no sentido de, lá, bem no início da primeira dor, né, do primeiro sintoma, o que eu faço? Né? Aí já trabalha com a família, que o olhar da família já vai mudar, lá naquele sujeito que já deu os primeiros sintomas, como a Jaqueline tinha descrito ali. Né? Então, tu começa a trabalhar com uma ponta já de alerta, né, de olhares diferenciados. Acho que... Penso eu que algumas pessoas questionam, mas a rede se reúne e depois vocês fazem o quê, Sandra? Nossa, nós vamos para o mundo, né? Nós vamos para a rua, nós vamos lá, chamou lá na escola, lá no Turvo, nós vamos. Porque Sombrio, recentemente, né? Porque tem bastante casos. Aquela casos. região tem se mobilizado bastante, né, Roberto? Isso. É uma verdadeira onda Teve de ocorrências. Uma semanada, né? Uma semana que foi muito decorrente, assim, que foi bem marcante. Houve um susto para nós na rede também, porque como a gente não previne isso, né? O ato em si, nós buscamos prevenir para que não venha a acontecer. Mas quando acontece de forma decorrente, a gente teve que se mobilizar também com o pessoal, com toda aquela movimentação. As empresas, as escolas também abraçaram a rede naquele espaço, naquele município, porque foi uma onda muito agravante, né, Roberto? Uma cidade de 26 mil habitantes, teve 6 ou 7 ocorrências no espaço de mês e meio, 2, é muita coisa, muita coisa. Eu vou pedir uma licença para vocês, para a gente fazer um breve intervalo e na volta a gente continua falando a respeito de como prevenir, de como fazer essa prevenção e também de como ser um voluntário, que eu quero que a gente fale a respeito também. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta e vamos com certeza passar os canais também para que você entre em contato com esse grupo e com essa rede de prevenção, de promoção à vida. Daqui a pouquinho, não saia daí.
Jornal do Trabalhador. A igualdade nos une. O sindicato nos fortalece. O Sindicato da Alimentação faz de cada associado o seu maior patrimônio. Estaremos sempre presentes na luta para proporcionar a cada trabalhador mais dignidade, melhores salários e melhores condições de trabalho. Foram 27 anos de muitas lutas e conquistas. Muito se fez e muito ainda há de se fazer. A união que nos alimenta é o desejo incansável de proporcionar à classe trabalhadora dias melhores, com mais inclusão e respeito por parte da classe patronal. Pois, para o Sindicato da Alimentação, participar, representar e contribuir com o nosso associado é resgatar nossa história e valorizar ainda mais o nosso futuro como trabalhadores e trabalhadoras. Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região. Sintiacre, 27 anos em defesa dos direitos da classe trabalhadora. Queria agradecer a você, Rô, Jaque, Rê, Jussara, Denise, Paulo, Nina, São José e muitos aqueles que veio cozinhar. Então, eu queria agradecer vocês por estar nos ajudando. Eu passei por muita coisa e agora eu estou aqui quase sendo uma estrela. Então, eu queria agradecer vocês. Então, por isso que eu estou aqui agradecendo. E eu faço de tudo para... Assim, eu não sei como explicar, mas eu estou torcendo muito para comprar Draguinho. Se eu tivesse esse dinheiro, eu compraria. Então, obrigada por tudo mesmo. Jornal do Trabalhador. Olá, estamos de volta. Esse é o Jornal do Trabalhador, uma iniciativa do Sintiacre, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região. Você nos acompanha pelo canal 20 da NET TV a cabo e também nos acompanha pela internet, tvlitoralsul.com. Na edição de hoje a gente está falando sobre casos de suicídio, sobre prevenção, sobre por que continuar vivendo, que é tão importante, e essa discussão ela precisa ganhar cada vez mais espaço na sociedade, dentro da nossa casa, dentro da nossa empresa também. E para isso a gente recebe aqui voluntários e membros dessa rede de proteção à vida. A gente está aqui com a Sandra Barros, ela que é psicóloga e coordenadora do curso de Psicologia da Exucre, a professora e psicóloga Jaqueline Batista da Silva e também o voluntário do CVV, o Roberto Caldas. Antes do intervalo, a gente prometeu que passaria os contatos, e os canais para quem precisa de ajuda. Já que quem hoje está se vendo e está dizendo, olha, eu acho que essa conversa aí tem a ver comigo, eu acho que eu estou precisando conversar, estou precisando falar sobre a minha situação, que órgão ou que telefone, que contato pode buscar? Pode estar procurando a rede, o CVV, nós temos todos os nossos meios de comunicação através das redes sociais também, e temos o nosso telefone dos voluntários, que o Roberto que vai me ajudar, que eu não lembro de cabeça. Muito bem, os telespectadores, os amigos, podem ligar para o CVV no 3439-0222 para duas coisas. Uma, conversar mesmo, aproveitar o momento e conversar com o voluntário para obter um atendimento emocional, colocar para fora aquilo que tu estavas falando antes, que as pessoas seguram e não colocam para fora e acaba gerando uma série de efeitos nocivos para a saúde física, mental, emocional, enfim. Ligue então para o 3439-0222, façam um atendimento emocional ou perguntem pelas demais entidades da rede. Perguntem pelo telefone do Serviço de Psicologia Aplicada da Exucre, peçam o telefone das séries, peçam o telefone do Previt, dos CAPs. Os voluntários do CVV estarão prontos, capacitados para, além de prestar o atendimento emocional, também fornecer os telefones das entidades da rede. O importante é que você saiba que não está sozinho.
E Roberto, acho que outro ponto importante a se ressaltar é que a pessoa que vai entrar em contato pelo telefone, ela não precisa dizer onde mora, onde trabalha, qual é o nome, que idade tem. É um atendimento totalmente sigiloso, né? Exatamente. Isso oferece uma tranquilidade, uma segurança tremendo. Porque às vezes a pessoa pode não compartilhar em casa, ou no trabalho, ou na escola, justamente por ter vergonha, timidez, meu problema é muito sério, muito vergonhoso, ou não vai fazer sentido para outra pessoa me ouvir. E no contexto do CVV e também das demais entidades da rede, o sigilo é a tônica. A ética profissional, Exato, né? envolve a ética. A gente fala muito na questão da cura através das palavras. Como o Roberto falou, no telefone a pessoa não vai receber um atendimento psicológico em si, né? Uma terapia, uma psicoterapia, mas ela vai falar, ela vai desabafar, ela vai expor o que está sentindo. E a partir dali o nosso voluntário, que é preparado, que ele passou por um treinamento para estar tendo aquela escuta, ele vai ver, não, mas esse caso não é só um desabafo. Preciso encaminhar para alguém da rede, preciso encaminhar para o serviço de psicologia, preciso encaminhar para algum outro voluntário psicólogo. A nossa equipe multiprofissional, entre médicos, psicólogos, os voluntários em si, aí o nosso voluntário que está no telefone, ele vai dizer, não, realmente, essa pessoa precisa ser encaminhada para algum lugar. Ou então é apenas, como o Roberto falou, um desabafo emocional, expor o que está sentindo. Por isso que existe muito essa questão do sigilo, da ética profissional, que a gente preza muito, nós cuidamos muito, e o nosso voluntário passa por um treinamento. Não é uma pessoa que está lá só, vou ouvir o que essa pessoa quer conversar, quer falar. Não é uma secretária eletrônica. Não né? é uma secretária eletrônica, exatamente. O voluntário interage. Estimula a pessoa que está num momento difícil a colocar para fora os sentimentos que está passando, a falar um pouco sobre aquela atmosfera que naquele momento está mais obscura, mais difícil, mais pesada, para que ela possa, enfim, buscar algum alívio, pelo menos, e obtém. Durante o atendimento emocional, em maior ou menor escala, um pouco de alívio, de asserenamento, ela conquista. E é tão importante, quando nós passamos por um problema, poder compartilhar com alguém que está te ouvindo, está conversando contigo. Ele não vai resolver meus problemas, mas eu já vou me sentir bem mais aliviado. E sem julgamento, né? Sem nenhum julgamento. Isso é o mais importante ser colocado. Nós não vamos julgar jamais a atitude ou o comportamento, o sentimento, o pensamento daquela pessoa quando ela está fazendo essa ligação ou quando está nos nossos atendimentos de psicologia, psicoterapia em si. Porque não tem julgamento. O sentimento não existe peso e medida para isso. Nós estamos ali para acolher, para abraçar aquela situação. Com certeza. E quando vocês falam da cura através das palavras, e o Roberto falou com outras palavras a mesma coisa, é de fato a gente precisa, né? Todos os dias. Quem tem um amigo sabe quando é bom ter um amigo, né? Sim. E às vezes a gente precisa, tem algo que só fulano poderia me entender, só fulano. Mas quando isso falta, ou mesmo quando a gente acha que aquele fulano, aquela fulana não vai nos entender, é extremamente necessário. Eu acho que todo mundo, quando faz esse desabafo, tem essa conversa, percebe o quanto isso é saudável, né? Sim. E tem assim, né, nós brincamos com a questão da diferença, por exemplo, nós sabemos o quanto terapêutico é um bicho de estimação, né? Um gato, cachorro, os bichinhos aí fazendo sucesso. Por mais que a gente diga assim, eu consigo uma emoção positiva quando eu estou num relacionamento de fala, né, de troca, quando eu peço ajuda para um profissional, né, da saúde, um profissional da CVV, eu estou falando e tem um sujeito lá me escutando e me entendendo, né, e me dá retorno. De forma profissional, né? De forma profissional, me dá retorno, porque pela própria rede, né, pela escuta, seja por telefone, no CVV, nós conseguimos aí, muitas vezes, na maioria das vezes, com que aquele sujeito não se mate, não naquele dia pelo menos, né? Isso já nós conseguimos encaminhá-lo, né, para um apoio, nós orientamos ele a conversar com quem está perto dele. Então, assim, e só no fato dele ter com quem conversar e receber esse retorno, já faz toda a diferença na vida dele. Porque, vê bem, se nós estamos tendo a certeza de que ele nos ligou, é porque ele não quer se matar. Né? No fundo, ele tem uma esperança de que alguém pode me salvar. E aí quebra, né, com aquela proposta que é uma fala muito generalizada na nossa sociedade, que diz assim, quem fala não vai fazer. Né? Muito pelo contrário. Existem os sinais, né, que são deixados durante o percurso, no sentido de que a pessoa fala porque ela está pedindo socorro.
Ela diz que algo não está legal com ela. E quando a Jaqueline menciona que é através da fala que nós nos salvamos, e né? Às vezes essa fala ela está muito guardada, está muito escondida. E eu preciso, né? Eu preciso falar com alguém. Então, a rede faz isso, né? O CVV faz isso, faz essa escuta orientada. Né? Além de escuta orientada, uma escuta orientada e encaminhada, né? Porque dali nós encaminhamos apoio da psiquiatria, né? Porque nós podemos estar trabalhando com um sujeito que necessite, né? Que o diagnóstico dele necessite aí de uma medicação, para que naquele momento, né? Segure a ansiedade dele, o desatino dele, o desespero emocional. Por quê? Porque o sujeito é psicofísico, né? Quando ele sente uma emoção, teoricamente o corpo dele vai responder também. Então ele tem sintomas físicos, né? E fisiológicos e psicológicos que ele precisa ser tratado em toda a esfera dele. Depois dali ele recebe um apoio da psicoterapia, né? Porque a psicoterapia vai dar apoio para ele, para a família, quando precisa. E ele vai se sentir seguro. E até ali ele vai articulando depois todo o contexto dele. Mas no momento que ele recebeu lá a primeira ligação que ele fez, né, que ele conseguiu ter a luz, né, de fazer essa ligação, ele já recebe uma linha, que nós chamamos que é a linha, né, a linha da vida. Está segurando ele, é a linha da vida. Né? E aí, esse sujeito, com certeza, ele vai receber, vai ter retorno. Né, e ele vai conseguir, com bastante ajuda. Eu sempre vou falar isso, né, para o Roberto, para a Jaqueline, para quem está escutando, né? Sempre que o sujeito pede ajuda e que nós paramos para dar essa ajuda, com certeza, né, ele vai conseguir reconstruir a vida dele. Por mais que naquele momento ali, nada passe pela cabeça dele como esperança, né, lá no fundo ele vai conseguir articular uma pequena esperança ainda, mas ele vai conseguir resgatar a vida dele, né? Que a vida dele poderia estar atrelada aí a novas construções, né? A reconstrução dos seus projetos, enfim. Mas o primeiro passo é pedir ajuda, né? Sempre em todos os problemas, em todos os impasses, né? Emocionados, peça ajuda. Acho que se tu perde essa insegurança, né? E se tu tem certeza que tu pode pedir ajuda e que tu vai receber ajuda, nossa, o primeiro passo está dado. Com certeza. E dali é muito mais fácil o caminho, muito né? Mais fácil, muito mais fácil. Perspectivas, porque esperança, dá para tocar em frente, é só pedir ajuda, só mãos existem estendidas, dá para seguir em frente. Tem saída. Tem saída. O nosso tempo está quase esgotando, gente, mas eu queria que vocês não saíssem daqui sem falar da última situação, que é a criação de uma rede para acompanhar as pessoas que são de famílias, de pessoas que cometeram suicídio. A gente sabe que a pessoa, embora naquele momento esteja indo embora, acha que a dor dela acabou, ficou uma outra dor para a família. Isso também é difícil de lidar. Vocês estão focando num grupo para auxiliar essas pessoas também, né? Isso é um projeto do Centro de Valorização da Vida que já existe em outras cidades do Brasil. A mais próxima aqui é Novo Hamburgo, chamado Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio. São reuniões mensais, discretas, acolhedoras, fraternas, onde os voluntários do CVV recebem pessoas que podem se inscrever pelo telefone, eu passo o telefone novamente, para participar dessas reuniões. Qual é o público-alvo? As pessoas, familiares, amigos, que passaram por um trauma desse em suas vidas, nos seus círculos de relacionamento, pessoas que tiraram a própria vida e deixaram um grupo de entes queridos que estão sofrendo até hoje com isso. E também com as pessoas que tentaram tirar a própria vida, felizmente não conseguiram e estão conosco ainda vivas, e podem também participar desse grupo de apoio aos sobreviventes do suicídio. É muito interessante porque é uma troca de energias muito boa, de vivências, de experiências, de emoções, de forças. Quem participa sai fortalecido. E são reuniões mensais, tocadas pelos próprios voluntários do CVV, com o apoio da rede, e que realmente tem uma perspectiva de trazer muita luz, muita força para quem está ainda superando ou tentando superar aquele trauma do suicídio. Então, os amigos telespectadores que desejarem, que estão numa situação semelhante, desejarem inscrever-se, estão convidados a fazê-lo através do 3439-0222. Deixe seu nome, telefone. Até o final de agosto será marcada a primeira reunião do grupo.
Então, está aí para mostrar, né, pessoal, como tem ajuda, tem apoio, a rede está aí, as entidades estão aí, os projetos estão borbulhando. É questão realmente de fazer como a Sandra falou bem, pedir ajuda. A ajuda existe, está aí, vamos valorizar a vida, a esperança está aí por todos os caminhos. E acho que é importante também a gente deixar registrado que tudo isso que temos falado aqui, ninguém vai pagar pelo atendimento, ninguém vai pagar para conversar com o voluntário, ninguém vai pagar para ser atendido por vocês lá nesse grupo que vocês têm na Exucre. Então, vai pagar uma ligação de um telefone para outro. É só isso e com certeza vale muito a pena, né? Gente, eu quero agradecer imensamente a presença aqui de vocês no nosso jornal aqui todas as semanas. A gente fala de assuntos difíceis, falamos de greves, de pressão no trabalho, de reforma trabalhista, reforma da Previdência. E às vezes a gente vê o quanto está difícil o dia a dia. O trabalho, né, é algo que a gente tem um prazer muito grande de fazer, mas algumas pessoas têm dificuldade muito nisso, porque a situação às vezes não está boa, a crise econômica e política que temos vivido. Então a gente agradece a possibilidade de conversar sobre vida, sobre prevenção, sobre promoção com vocês. Estaremos com as portas abertas por aqui. Carol, posso deixar só uma mensagem? Claro. Então, para quem está ouvindo, né, e nos vendo, eu gostaria de dizer aquilo assim que eu mais prego na psicologia, sabe? Que é o olhar para o outro, né? Que é o diálogo. Então, assim, se você está na sua casa agora, né? Então, assim, priorize o olhar para quem está perto de ti, né? Para quem precisa. Conversem. Já que a gente estava falando tanto em conversa, né? Conversem, perguntem um para o outro, tu está bem, tu quer ajuda, posso te ajudar, sabe? Trabalha com a ideia do abraço, do afeto, porque isso, gente, salva muitas vidas. Tá? Com certeza. Professora, muito obrigada. Eu que agradeço, imagina. Jaqueline, professora, muito obrigada também. Obrigada também, Carol, e sempre que precisar pode contar com a rede, conosco, para prevenção mesmo e promoção dessa vida que deve continuar, deve permanecer. O ciclo de vida familiar é importante, relacionamento familiar, não esqueçam disso. Amem-se. Tá certo, muito obrigada também, Roberto Caldas, voluntário do CVV. Obrigada e bom trabalho para vocês. Muito obrigado, agradecemos de coração e faça uma pergunta não somente protocolar. Como vai você? Como vai? Tudo bem? Não. Pergunta olhando nos olhos, né? Como é que vai você? Tá certo, então muito obrigada, gente. Esse foi o nosso assunto principal. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta para falar de outras situações e da nossa região aqui também, algumas atividades que aconteceram na última semana. Daqui a pouquinho, não saia daí. Jornal do Trabalhador. A igualdade nos une. O sindicato nos fortalece. O Sindicato da Alimentação faz de cada associado o seu maior patrimônio. Estaremos sempre presentes na luta para proporcionar a cada trabalhador mais dignidade, melhores salários e melhores condições de trabalho. Foram 27 anos de muitas lutas e conquistas. Muito se fez e muito ainda há de se fazer. A união que nos alimenta é o desejo incansável de proporcionar à classe trabalhadora dias melhores, com mais inclusão e respeito por parte da classe patronal. Pois, para o Sindicato da Alimentação, participar, representar e contribuir com o nosso associado é resgatar nossa história e valorizar ainda mais o nosso futuro como trabalhadores e trabalhadoras. Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região. Sintiacre, 27 anos em defesa dos direitos da classe trabalhadora. Queria agradecer a você, Rô, Jaque, Rê, Jussara, Denise, Paulo, Nina, Seu José e muitos aqueles que veio cozinhar. Então eu queria agradecer vocês por estar nos ajudando. Eu passei por muita coisa e agora eu estou aqui quase sendo uma estrela. Então eu queria agradecer vocês. Então por isso que eu estou aqui agradecendo e eu faço de tudo para... Assim, eu não sei como explicar, mas eu tô torcendo muito para Copa Brasil. Se eu tivesse esse dinheiro, eu compraria. Então, obrigada por tudo mesmo.
Jornal do Trabalhador. Olá, estamos de volta com o Jornal do Trabalhador e as últimas informações para fechar a edição desta quarta-feira são também do Hospital São Donato em Içara. Uma mobilização está sendo formada na cidade e também na região para evitar a suspensão dos atendimentos na maternidade. É que os médicos não recebem há mais de 8 meses pelos honorários, pelos serviços prestados na unidade, e isso não acontece, segundo a administração do hospital, porque eles não têm recebido do próprio governo do estado. Algumas conversas já foram feitas, algumas reuniões já foram agendadas, mas até agora o problema não foi solucionado. São mais de R$1.200.000 que o Estado deve para o Hospital São Donato. E os médicos assinaram um ofício informando que a partir do dia 10, se eles não receberem, o serviço está suspenso. Além do Hospital São Donato, o Hospital São José atende os serviços de maternidade aqui na nossa região. Além desses dois, não temos outro local onde possam nascer crianças aqui na região carbonífera e isso preocupa muito toda a região e por esse motivo também uma reunião vai acontecer na sexta-feira por volta das 2 horas da tarde para tentar mobilizar também as autoridades, os deputados estaduais e federais em prol da maternidade do Hospital São Donato. Outra informação importante é com relação aos metalúrgicos. Os trabalhadores metalúrgicos da região entraram em estado de greve depois de uma assembleia que foi feita na última quinta-feira. Eles rejeitaram a proposta de reajuste salarial feita pela classe patronal, o Sindimac, de reajuste de 2,6%, que é referente ao INPC do período. Eles, então, estão em estado de greve e querem mais do que o 2,5%, eles querem ainda um ganho real de 3%. Agora, o Sindicato dos Trabalhadores deve continuar as negociações com o patronal e buscar avançar na proposta. Uma nova assembleia ficou agendada para o dia 7 de agosto, às 7 horas da noite, na entidade. E a representação, então, do sindicato é para mais de 1.400 trabalhadores na região. Eles trabalham em empresas de grande porte aqui, principalmente em Criciúma, Cocal do Sul, Araranguá e também na Pagé de Araranguá, que é a maior empresa da região. Outra informação é com relação ao Sindicato dos Comerciários aqui de Criciúma e região. Como informamos na última edição do programa, na sexta-feira houve um encontro na Praça Nereu Ramos que reuniu muita gente, o Sindicato dos Comerciários, trabalhadores de diversas categorias também, e a gente foi até na praça conferir essa mobilização que ofereceu serviços de saúde, lazer e até orientação jurídica. Na praça, o presidente da categoria, o Gelson Gonçalves, conversou conosco e nos explicou sobre a ação e a importância de atividades como essa é o que vamos ver a partir de agora. A intenção do sindicato é se aproximar da categoria cada vez mais. O dia a dia tem que estar com a categoria. Essa atividade que estamos fazendo aqui, devemos renovar em outras vezes, não só aqui, como nos municípios onde tem a nossa base. São 10 municípios da nossa micro-região. Para tentar trazer o trabalhador, para dar informações, homologar na praça e algumas outras atividades que é com parceria com a AGEMED e com o SESC. A gente pretende renovar isso e fazer mais ainda para tentar aproximar mais, trazer a categoria, dar informações da reforma trabalhista, da previdenciária que está por vir, né? E na área da família também, se alguém tiver dúvida pode vir, além dos exames que são feitos aqui, né? Exame de saúde e os brinquedos das crianças, né? Que o SESC está trazendo para pintura no rosto, né? E outras atividades. Seu Gelson, o sindicato é muito ativo, os sindicatos comerciários aqui na nossa região, essa é só mais uma ação, mas tem que estar sempre se reinventando, buscando coisa nova para de fato alcançar esses trabalhadores, né? Sim, isso é necessário. E com essa reforma que está por aí, mais necessário ainda. A gente precisa estar na praça, tem que sair um pouco e vir para a empresa onde estão os trabalhadores, né? Não só aqui, como nos mercados, no shopping. Vamos tentar fazer algumas atividades não idêntica a essa, mas próxima. Aí, depende, vamos conversar com o shopping, com os mercados e informar mais o trabalhador. Seu Gelson, a próxima ação já tem um local programado, vocês já estão organizando um calendário para as próximas, né? A próxima vai ser em Içara, no mês que vem. Possivelmente na praça de Içara lá. Vamos fazer contato com eles para reservar o espaço lá para a gente, talvez não com essa estrutura, mas bem próxima.
e depois vamos para os outros municípios. Estamos fazendo um calendário para a gente fazer em toda a nossa base. Tá certo, então, seu Gelson, obrigada e parabéns pela atividade de vocês. Muito obrigado e aos comerciários, precisou, o sindicato está à disposição. Esse Gelson Gonçalves, presidente do Sindicato dos Comerciários. Quer ver sua categoria aqui? Mande um recado para a gente no e-mail, no telefone ou também no WhatsApp. A gente vai se despedindo por aqui. Muito obrigada a você que fez mais um Jornal do Trabalhador conosco. Uma boa semana e até a próxima. Jornal do Trabalhador. O jornal que tem o apoio do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Alimentação de Criciúma e Região, Sintiacre.